Olá, bom dia a todas e todos, estão bem? Então vamos seguir aqui com a nossa aula de gêneros textuais e hoje nós vamos falar sobre a esfera literária. Eu preparei 3 gêneros textuais da esfera literária: poema, fábula e biografia. Bora estudar? Então vamos lá. Primeira aula sobre a esfera literária. Então, nós vimos na aula anterior que na esfera literária, né, os gêneros textuais são autobiografia, letras de músicas, narrativas, contos, contos de fada, crônicas, né, que a crônica ela é um gênero textual híbrido, então ela vai se encaixar tanto na esfera literária quanto na esfera jornalística, fábulas, paródias, poemas, histórias em quadrinhos, literatura de cordel, memória, textos dramáticos, ou seja, todos esses gêneros textuais compõem a esfera literária. Então vamos estudar um pouquinho hoje sobre o poema. O poema traduz-se como um gênero textual norteado por características específicas, cuja finalidade discursiva se pauta pelo despertar de sentimentos, pelo provocar de emoções, ou seja, a finalidade maior de um poema é realmente provocar sensações, emoções. O poema é um texto literário escrito em verso, geralmente escrito na forma vertical. Por isso, quando eu coloco um poema na lousa, peço para vocês copiarem, né, verso por verso, e não copiarem prosa, que é aquele que vai até o final da linha e depois retoma na linha de baixo. Cada linha poética, né, o que nós chamamos de linha poética, é um verso. E o conjuntinho dessas linhas, o conjuntinho de versos, se chama estrofes. Por isso que a gente pula uma linha quando muda de estrofe. Cada conjuntinho daquelas linhas poéticas chamamos de estrofe. E a rima é uma característica do poema, mas ela não é obrigatória. Existem vários versos, vários poemas sem rimas. Então eu trouxe aqui um poema do Patativa do Assaré. Cresci entre os campos belos de minha adorada serra, compondo versos singelos, brotados da própria terra, inspirado nos primores, nos campos com suas flores, de variados formatos, que para mim são obras-primas, sem nunca invejar as rimas dos poetas literatos. Então, cada linha que tem nesse poema é chamado de verso, e o Patativa do Assaré escreveu esse poema em uma só estrofe. Então, vamos interpretar. O poema lido tem a finalidade de A. Ele está contando uma história de vida. B. Caracterizar a serra onde vivia o poeta. C. Destacar a importância da criação dos versos. Ou D. Criticar a obra dos poetas literatos. Toda vez que eu trouxer questões para vocês no vídeo aula, nós vamos corrigir na aula seguinte. Na aula 2, teremos a correção, tá? Então, na 1, eu quero saber qual é a finalidade desse poema. O eu lírico, né, do Patativa do Assaré, quis passar uma mensagem para vocês. Qual é a finalidade dessa mensagem? Na 2, em todos os versos, nota-se a marca da primeira pessoa, ou seja, eu, que é a primeira pessoa do singular, e o nós, que é a primeira pessoa do plural, exceto em cresci entre os campos belos. Nesse cresci, você enxerga a primeira pessoa oculta? B. De minha adorada serra. C. Brotados da própria terra. Ou D. Que para mim são obras-primas. Só uma questão não tem a marca da primeira pessoa. E a terceira questão, registra-se um traço da linguagem informal, ou seja, uma linguagem que traz uma forma até de oralidade, compondo versos singelos, inspirados nos primores, de variados formatos, ou que para mim são obras-primas. Qual dessas frases traz uma linguagem informal, uma linguagem do dia a dia, uma linguagem que não traz traços de formalidade? E aqui a foto do Patativa do Assaré. Vamos para a fábula. As fábulas são textos narrativos que, além de curtos, são escritos geralmente em prosa.
Então, nós estudamos agora o poema, que é escrito em verso, e agora a fábula é uma outra narrativa, porém em prosa. Normalmente, essas histórias são compostas por animais com algumas características humanas. Por fim, é apresentada alguma lição de moral. Essas são as características de uma fábula. Vou ler para vocês. A cigarra e a formiga. Tendo a cigarra cantado durante todo o verão, viu-se ao chegar o inverno sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse: querida amiga, podia emprestar-me um grão que seja de arroz, de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Faz tempo que não come? Perguntou a formiga avara de profissão. Faz. E o que fez a senhora durante todo o verão? Eu cantei, disse a cigarra. Cantou, é? Pois agora dança. Jean de La Fontaine. Então, percebam as características que eu falei sobre a fábula. Questão 1. Você concorda com a atitude da formiga? Se você fosse a formiga, que atitude tomaria em relação ao pedido de ajuda da cigarra? 2. Em que situação do nosso cotidiano você acha que essa moral da história pode ser utilizada? Ou seja, na fábula sempre traz uma moral da história. Qual foi a moral dessa história? E você acha que você pode encaixar em alguma situação do seu dia a dia essa moral da história? E a 3. Quais características desse texto fazem com que ele seja uma fábula? Onde você bata o olho e fala, não é uma poesia, é uma fábula. Quais são essas características? E por fim, o último gênero textual que eu vou trazer hoje nessa aula é a biografia. Biografia é um gênero textual literário no qual são narrados fatos da vida de uma pessoa. Podem ser contadas histórias de grandes personalidades ou de pessoas comuns. De maneira geral, uma biografia contém as seguintes características. Então, ela é um texto narrativo, ou seja, você está contando algo, contando fatos. Os acontecimentos são, em geral, narrados de maneira cronológica, ou seja, você pode ir da data de nascimento da pessoa até a data do óbito, ou se ela está viva, até a última atualização. Pode ser escrito em terceira ou em primeira pessoa. Então, se você está escrevendo a biografia de uma pessoa, você vai escrevendo em terceira pessoa, ele. Já a primeira pessoa, você está fazendo sua autobiografia, você está escrevendo de você, como alunos da EJA estão fazendo com a professora Sabrina, uma autobiografia, estão escrevendo sobre si mesmo. Trouxe aqui para vocês a biografia do Patativa do Assaré, que foi o escritor do nosso poema da aula. Então, ele é de 1909 a 2002. Então, ele já faleceu. Ele foi um poeta e repentista brasileiro, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX, com uma linguagem simples, porém poética, retratava a vida sofrida e árida do povo do sertão. Projetou-se nacionalmente com o poema Triste Partida. Em 1964, musicado e gravado por Luiz Gonzaga. Seus livros, traduzidos em vários idiomas, foram tema de estudos na Sorbonne, na cadeira de Literatura Popular Universal. Percebam cronologicamente, né? Ele está indo da data do início dele e está seguindo. Entre 1930 e 55, Patativa permanece na Serra de Santana. Foi quando ele escreveu esse poema da Serra, tá? Que a gente leu hoje. Quando compõe a maior parte de sua poesia. Nessa época, passa a declamar seus poemas na rádio Araripe, quando é ouvido pelo filólogo José Arraes, que o ajuda na publicação de seu primeiro livro, Inspiração Nordestina, de 1956, onde reuniu vários de seus poemas. Patativa do Assaré, sem audição e totalmente cego desde o final dos anos 90, faleceu em consequência de falência múltipla dos órgãos em sua casa em Assaré, Ceará, no dia 8 de julho de 2002. Essa é a biografia do Patativa do Assaré. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Um grande abraço.